para exemplificar a necessidade do cumprimento de acordos, eu cito o caso que está envergonhando, eu diria, o país, que diz respeito aos aposentados e pensionistas do Fundo Aeros. E eu volto a esse tema, como fazem aqui outros colegas, como o senador Paim e o senador Álvaro Dias. Nas últimas semanas, morreram 5 beneficiados do falido fundo dos ex-funcionários da Varig. Infelizmente, as mortes ocorreram após mais uma notícia negativa. Um ofício encaminhado aos aposentados informou que as distribuições das antecipações de rateio do fundo seriam suspensas na semana passada. O prazo foi ampliado para o próximo dia 2 de julho, portanto, de um mês, para menos de um mês. Mas as vidas dos que se foram certamente não voltam mais. Os sobreviventes desse massacre social, que se pode classificar, ainda lutam, muitas vezes sem força e desesperançados, para enfrentar situações como despejo de seus lares, falta de atendimento médico ou de medicação, alimentação e outras privações básicas para quem contribuiu durante anos para ter, na terceira idade, condições mínimas de sobrevivência. A situação financeira de milhares desses aposentados, só no meu estado, o Rio Grande do Sul, onde nasceu a Varig, são mais de 8 mil. A situação que já era crítica está, a cada dia, agravada preocupantemente. A União não pagou o que deve aos aposentados e sobrou para a Justiça decidir sobre este caso. Restam, portanto, menos de 30 dias antes do recesso do Supremo Tribunal Federal para a suspensão total deste benefício. Em vez de pouco, nada. Isso é o que restará às vítimas desse erro administrativo e também político. Por isso, a importância do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, em retomar no plenário da Suprema Corte o julgamento da ação de defasagem tarifária da Varig, com um julgamento iniciado há um mês, chamada de suspensão liminar. A SL, suspensão liminar, 127. Eu volto aqui a reafirmar o voto dado pela ministra Carmen Lúcia. Eu estava presente junto com o senador Paim naquela memorável sessão. Foi um voto, senador Cristóvão Buarque, do ponto de vista da argumentação, da fundamentação, da lógica e do direito, é inquestionável. Eu lamento muito, mas isso é um direito dos ministros do pedido de vistas, que essa matéria não tenha sido decidida. Essas pessoas estão sofrendo, senador, e sofrendo por culpa do governo do ponto de vista administrativo, não deste, mas dos governos que foram responsáveis pela Secretaria de Aposentadoria Complementar, que não realizou a fiscalização sobre a saúde financeira daquele fundo de pensão, no caso Aeros. Isso pode revogar, no caso da decisão do ministro Joaquim Barbosa, a liminar cassada pelo desembargador Carlos Moreira Alves do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou a suspensão, por prazo indeterminado, do pagamento do antigo valor das aposentadorias dos trabalhadores do Aeros. Cabe lembrar que no dia 8 de maio, na primeira parte do julgamento do recurso extraordinário 571-969, de autoria da União e do Ministério Público, contra o pagamento das indenizações do caso Aeros, avaliadas em 6 bilhões de reais, a ministra relatora do caso, Carmen Lúcia, se posicionou corajosamente. Como eu disse, no seu voto, ela afirmou que houve perda de receita, endividamento das companhias aéreas e responsabilidade do poder público por danos causados aos contribuintes do fundo, reforçando a tese de que a União tem sim o dever de indenizar os aposentados prejudicados. Outro exemplo